Fala galera do canal Nerd, beleza? Guilherme aqui para trazer mais uma análise de filme para você. E galera, eu já trouxe o vídeo sem spoiler, agora vamos fazer um com spoiler. Então eu já assisti o The Flash e vemos aí um futuro tenebroso no universo da DC. O filme não tá indo bem nas bilheterias, infelizmente, né? Os fãs estão divididos, alguns gostaram do filme, tem gente que não suportou. E é o segundo flop que temos, né? Depois de Shazam 2 e várias polêmicas com a saída dos atores The Rock e Henry Cavill. As próprias polêmicas do ator Ezra Miller, que faz o Flash. Tem muita coisa para falar sobre o filme e o futuro do DCU. E nesse vídeo aqui eu vou colocar minha impressão e opinião sobre o filme e o que eu acho que vai acontecer daqui para frente nos próximos filmes. Se você já viu o filme, então me acompanhe aqui e vamos fazer uma análise completa. E se ainda não assistiu, sugiro você ver o outro vídeo que tem no canal, pois esse aqui vai ter spoiler. Então é por sua conta e risco continuar a partir daqui. Então, vamos falar sobre esse filme com spoiler. Me acompanhe aqui, eu minha camisetinha do Flash. Galera, o filme do Flash, na minha opinião, não foi de todo ruim. Teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim também. E eu vou falar pra vocês a minha opinião como um fã, um grande fã da DC. Mas antes de entrarmos no assunto, não esquece de deixar aquele seu like maravilhoso. E se você ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreve e vem fazer parte da família Nerd 40. E não esquece de clicar no sininho para poder receber todas as novidades do canal, que vai vir muita coisa boa por aí. A gente está sempre antenado para trazer as melhores notícias para vocês. Palavra de Viking. Bom pessoal, então eu vou começar falando primeiro das coisas que eu achei boas. Claro, vamos começar das coisas boas, né? Do multiverso aqui do Flash. Primeiro vamos falar do Batman do Ben Affleck. Eu gostei muito do início, ele aparecendo, comandando a operação, de fato assumindo aquele papel que o Batman tem, que é de liderança da Liga da Justiça. Com a clássica roupa cinza, a cena de ação tá excelente. Mas o final da cena dele e da participação dele, pra mim, deixou a desejar. Naquele momento que a Mulher Maravilha aparece pra salvar a vida dele. Então foi uma coisa meio vergonhosa, aquele momento ali no laço da verdade, né? Ele falando que tinha... É muita crítica, muita gente fala que é uma forma que ele poderia ajudar Gotham e tudo mais, mas eu acho que não ficou legal no filme. Poderia tirar essa parte dele dizer que vai doar toda a riqueza dele, ao invés de usar a riqueza para combater o crime, ele poderia doar todo o dinheiro para ajudar Gotham. Será que ajudaria? Foi um momento, num desfecho da participação do Ben Affleck com o Batman, desnecessário. Essa parte estava indo tão bem, até que chegou nesse momento aí que eu não curti. Quanto à aparição da própria Mulher Maravilha, ali ela não soma nada no filme. Então, qual seria o motivo? Eu acredito que talvez seja um recado do James Gunn sobre o que vai ser mantido e aproveitado do Snyderverse. Então a atriz Gal Gadot como Mulher Maravilha fazendo essa participação, eu acredito que seria só um recado, mostrando que ela permanece no papel de Mulher Maravilha. E ela fez outra participação no Shazam 2, então eu acho que isso é só um reforço de que a atriz continua no papel. A roupa usada pelo Flash remete aos quadrinhos mais modernos, está muito legal com aquelas linhas correndo no corpo do Barry. A animação e o CGI nessa parte eu gostei. Só faltou um pouco de manter as botas amarelas, as botas clássicas, que se restringiram apenas a algumas faixas no peito do pé e ali subindo um pouco para a canela. Eu acho que deveria ser toda a bota amarela. Isso é a minha opinião, né? Ser não assim, como fala alguns detalhes, mas a bota toda amarela, como a gente vê nos quadrinhos. Quanto à cena do hospital, eu gostei inicialmente. A forma como foi explorado a câmera lenta, Barry conseguindo correr na vertical, o CGI foi muito bem feito, eles tiveram um cuidado muito bom e ficou muito legal. Mas chega um momento ali, né, em que chegamos à polêmica parte dos bebês. Realmente o CGI dos bebês está horrível, poderia ser melhor caprichado, porque parecem bonecas, não parecem bebês de verdade, ficaram muito mal feitos. Mas a cena em si ficou muito legal. E eu vou explicar o porquê, se a gente olhar de uma forma abrangente e mais ampla. Eu assisti alguns vídeos na internet onde essa cena foi muito criticada, até a parte onde o Barry coloca um bebê dentro do micro-ondas para proteger ele no fogo. Mas se você olhar para a cena, eu achei isso muito legal, uma sacada muito legal dos roteiristas, pois é uma questão de física pura.
Como assim, Guilherme? Simples. A perspectiva que a gente está tendo é em câmera lenta. O Flash ele está numa velocidade muito alta para anular o próprio peso e que ele consiga correr e subir a parede. E os bebês estão caindo, acelerando com a força da gravidade. Então, se o Flash chega em direção a eles e simplesmente agarra, se a gente sai da perspectiva de câmera lenta, é como se um trem atropelasse essas crianças. Então, eles iam ser fatiados, iam virar geleia. E o próprio Barry explica isso mais na frente, quando ele vai falar para sua outra versão que tem que planejar muito para que não machuque as pessoas com a sua velocidade. Então tudo deve ser planejado, cuidadosamente pensado na hora dele agir, porque ele está em alta velocidade. Então ele pode acabar machucando as pessoas, ao invés de ajudar. Então essa cena dos bebês demonstra isso e eu achei isso muito legal. Pena que o CGI não colaborou na parte dos bebês, mas se você olhar a sacada da cena e parar para analisar, a cena é maravilhosa. Eu vou até mudar de blusa agora para falar do Batman do Michael Keaton. Devidamente uniformizado, como eu falei, galera, no vídeo sem spoiler, a participação do Batman do Michael Keaton, que ó, foi pra mim o auge do filme, a melhor coisa que eles fizeram nesse filme. A cena de luta dele, quando os dois Barrys entram na mansão para poder falar com o Batman, né, feita ali com um Barry se desviando e o outro que tá sem poderes apanhando, foi muito legal, muito bom e uma das poucas partes de humor que pra mim funcionaram. Porque ficou bem legal a cena de ação, mostrando ali o Batman, que mesmo já velho ainda tem todo, né, aquele preparo para enfrentar uma luta. E o Barry sem poder apanhando ali, então foi um timing de comédia, foi uma das cenas que misturou ação e comédia que ficou legal. Ao meu ver, na minha opinião, essa parte ficou bem legal e a comédia ficou bem na dose certa. Além disso, como eu já falei também no vídeo sem spoiler, o Batwing, o Batmóvel, o Batcaverna, o uniforme clássico dos anos 90 com a logo amarela, foi muito bacana. Para mim, como fã, ver tudo isso aqui no filme foi um grande saudosismo para mim. Porque eu, quando criança, foi o Batman que eu vi, foi o Batman do Michael Keaton, então isso trouxe uma sensação nostálgica maravilhosa. Então foi muito bom rever tudo isso, ver a cena, a lua e o Batwing formando esse símbolo do Batman, muito legal. Uma das minhas cenas prediletas do filme, e pra mim a única que realmente faz referência ao Flashpoint, né, ao Flashpoint, a história do Flashpoint, é quando o Barry, que agora tá sem poderes, tenta recuperar os seus poderes, e a cadeira usada é idêntica à animação, à revista em quadrinho, e onde o Barry faz, e a primeira tentativa ele praticamente quase morre e sofre queimadura e não recupera os poderes. E eles mudaram no filme, né, em relação à animação e à revista, é que a segunda tentativa não é na cadeira, né, com o Batman, que no caso, na história é o Thomas Wayne e não um Batman Bruce Wayne. E eles mudaram no filme, né, com a cara levando ele até os céus para ele ser atingido novamente pelo relâmpago e assim adquirir os poderes, quando ela traz ele ali quase morto. Mas que foi uma mudança que eu gostei. Não muda a história, o rumo da história, e deu uma participação até melhor pra cara. Então a mudança, ao meu ver, ela não foi uma mudança que me deixou triste. Eu gostei até da mudança, que mantém a questão da segunda tentativa. De uma forma geral, galera, o filme tem ideias boas, mas que foram mal executadas. E se houvesse um pouco mais de carinho e cuidado no roteiro e no CGI, em alguns pontos do CGI, ele poderia ter sido um grande filme, porque ele tinha receita para isso. Mas agora eu vou falar nos pontos onde o filme pecou bastante e que tem sido muito comentado por várias pessoas na internet. Primeiro, temos que falar da corrida do Barry. Gente, isso me incomoda desde o primeiro Liga da Justiça de 2017, que já foi horrível o filme. Mas eu queria que alguém me explicasse por que o Barry tem que patinar. Por que ele não corre normal? Por que não faz o movimento das pernas de uma corrida? Pra mim, ele tá patinando. Quando você vê, tanto no Liga da Justiça quanto no filme atual, ele tá patinando. Mas eu vou botar minha camisa do Barry de volta. Então, até aqui na minha camisa, tá mostrando, assim, essa posição aqui, ó. Uma perna na frente, outra atrás, e ela se movimentando. Quando a gente vê na internet, as pessoas têm feito diversas comparações. Tem comparações com os efeitos feitos, por exemplo, pela Marvel, em Eternals, onde vemos a Makkari, né, interpretada pela Lauren Ridloff, e que temos a impressão realmente de uma verdadeira velocista, onde ela está correndo
Mas pra mim a melhor comparação é quando a gente pega o seriado do próprio Flash, que passa na Netflix, do Flash do Grant Gustin. O seriado que tem um orçamento bem menor para fazer CGI, o Barry tem uma corrida muito melhor, muito mais bonita. Porque quando você chega perto, que mesmo assim o Barry tá correndo em alta velocidade, a gente vê ele correndo, as pernas dele se movimentando de forma rápida. Quando a gente vê o Barry em câmera lenta, a posição da perna dele é de corrida, não é um negócio patinando. Então quando se aproxima, a gente tem realmente essa impressão de que ele está correndo muito rápido, uma postura. E é triste que o Flash do Ezra nunca fez isso. O CGI que está sendo duramente criticado, ele oscila em algumas coisas muito bem feitas e outras coisas que um garoto que começou a aprender agora faria muito melhor, com muito cuidado, muito mais cuidado. Nossa, Guilherme, mas você não está pegando muito pesado, sendo muito crítico? Bom, galera, essa é a minha opinião. E eu acho que de muitas pessoas também. Eu não tô querendo ser chato, aquele cara que o CGI tem que estar perfeito. Mas tem momentos que tá ruim demais. Um bom CGI faz você esquecer que você está vendo um CGI. Um CGI razoável, você consegue deixar passar. Você vê ali, o CGI. CGI poderia ser melhor, mas tá legal. Mas tem momentos no filme que eu tava assistindo que me deu angústia. Me fez sentir uma angústia por uma coisa muito mal feita. Um exemplo que o CGI foi bem feito é no momento quando o Barry é atingido pelo raio e a gente vê os detalhes da eletricidade no rosto do Barry, lá correndo ali, o grito dele. Aquilo pra mim ficou tão real que parecia que o ator estava sendo atingido pelo raio de verdade. Outro momento foram as cenas de ação do Batman, do Ben Affleck, que aquela cena de ação estava muito bem construída, os tiros, a perseguição, foi tudo muito bem feito. As partes onde aparece o Batwing do Batman, do Michael Keaton, o voo da cara, a nave do Zod, foram momentos felizes do CGI e pra mim foram muito bem construídos. Mas um exemplo que a gente pega, que foi grotesco, é quando o Barry tá na cronosfera. Nossa, que trabalho mal feito. A cronosfera em si é até bem feita. Só que eu não curti muito porque o Barry tá flutuando. Primeira coisa ali que eu não entendi a necessidade dele flutuar, parece que ele não tá correndo mais. E outra, depois de um momento você percebe que ele tá correndo para trás, como se ele rebobinasse uma fita antiga. Agora, a cronosfera em si e o CGI em volta dele tá muito bem feito, mas as cenas que se passam ao redor dele, que constituem os acontecimentos que ele vai visualizando e buscando retroceder, eles parecem cutscene da época do PlayStation 2. Tem uma ideia, o CGI foi tão mal feito que o meu filho, que geralmente assiste filme comigo, calado do início ao fim, ou faz uma pergunta ou outra, ele virou pra mim e falou: tá muito ruim esse CGI, né, pai? Essas cenas aí estão muito mal feitas. Um garoto de 13 anos falando isso. Então, pra você ver quanto esse CGI foi mal feito. Outra coisa pra mim, a personagem cara, pra mim, foi subutilizada no filme. Ficou parecendo o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que apareceram personagens novos, nos deixaram empolgados, mas apareceram só pra morrer. Ela poderia ter tido uma luta mais disputada com o Zod, um pouco mais de investimento na batalha dela contra os kryptonianos, dando destaque para que ela, né, uma personagem que é muito interessante, muito bacana e que pode ser aproveitada, é claro, no multiverso, mas eu acho que ela foi subutilizada nesse filme. É claro que eu entendo a importância da morte dela, porque serviu para o Barry original, entender que algumas coisas não podem ser mudadas, inclusive a morte da própria mãe dele, e desencadear o surgimento também do verdadeiro vilão do filme. Mas ela podia ter tido uma batalha melhor, mais construída. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas a gente sabe que a morte dela teve uma importância muito grande para justamente o plot twist do filme. E por falar em vilão do filme, o plot twist, a ideia do plot twist realmente é muito interessante. E eu gostei muito, é maravilhoso. Mas o Dark Flash, que é bem diferente do que aparece nos quadrinhos, que ele aparece umas 2 vezes, é muito diferente do que foi proposto no filme, ele não teve tempo de ser o vilão. Só teve tempo de revelar o seu plano e só. Pra mim, faltou uma luta digna do Flash, com aquelas coisas incríveis que o Flash é capaz de fazer, épicas em alta velocidade, utilizando a física e muitas coisas ao seu favor. Mas ao invés disso, foi colocada a cena onde aparecem os outros universos, o que foi muito legal ver o Jay Garrick
e as várias versões de Superman. Destacar que eu gostei muito do CGI do Superman do Christopher Reeve e da Supergirl da Helen Slater, que é a Supergirl dos anos 80, 90. Foi muito legal ver referências até do George Reeves lá no início, né, no seriado, com o Superman mais fortinho, mais gordinho, né? O Superman do Nicolas Cage, que vinha sendo muito comentado, apesar do CGI dele não estar tão maravilhoso, mas foi legal ver. E referências ao seriado do Batman, do Adam West e do Burt Ward, né, seriado da década de 60. Mas eu achei que faltou referência ao Flash, o próprio Grant Gustin, o Flash da série, do John Wesley Shipp, que fez o seriado nos anos 90, inclusive participou como Jay Garrick, e no início da série como o pai do Barry Allen na série, e que fez o Flash nos anos 90, retornando com essa participação no Arrowverse. Foi muito legal. Essas homenagens foram momentos nostálgicos muito bacana, eu gostei muito de ver, mas eles ocuparam um papel importante, eles acabaram sendo um tapa-buraco. Eles ocuparam um papel de destaque quando a gente deveria ter um momento de uma luta épica entre o Flash e o vilão, e que não teve. Simplesmente o Barry, a versão inicial, antes de se tornar o vilão, entra na frente e assim salva a vida do Barry original, e o vilão e o outro Barry morrem. Entendo aqui, galera, que eu não estou dizendo que as homenagens não deveriam existir, elas foram muito bacanas e eu gostei e não deveriam ser retiradas do filme, mas deveria ter dado um destaque maior à história que estava acontecendo, que era do Flash. Em resumo, eu gostei da forma como o vilão foi criado, mas não como ele foi derrotado, e a falta de uma batalha antes do sacrifício do Barry da nova linha do tempo. Porque ele poderia ter feito esse sacrifício no meio da batalha, no momento ali onde o Barry não estivesse conseguindo, né, se impor sobre o vilão. Então, galera, o filme teve boas ideias, coisas boas, mas o furo no CGI, os erros de execução de ideias, a falta de cuidado com alguns detalhes do personagem, como eu já falei no vídeo sem spoiler, com a própria personalidade do Barry, tudo isso tirou a possibilidade do filme do Flash ser um grande filme. Tiraram o brilho e a possibilidade dele ser um sucesso. E fora as coisas que estão acontecendo no DC. Tudo isso veio a contribuir para o filme flopar. Então isso me deixa muito triste, porque foi o primeiro filme do Flash nas telonas. Um filme dedicado ao herói, que só tinha ou participações ou seriados. Essa aqui é a minha opinião, minha visão geral sobre o filme. Mas eu acho que sim, ele tem os seus méritos. É um filme que eu veria de novo, vou ver no stream. Inclusive por conta de todos os acontecimentos. As notícias que dizem no dia 18 agora de julho é que ele vai estrear nos streams. Ainda está em cartaz. Vale a pena assistir? Vale. Eu acho que vale a pena se você é fã do herói, se é fã da DC, vale a pena. E aqui eu expressei uma boa parte da minha opinião, do que eu achei ao ver o filme. Eu quero saber a sua opinião, então galera, não esqueçam de deixar um comentário, deixa aqui o que você gostou do filme, o que você não gostou, se você concorda comigo ou discorda de alguma coisa, o que você concorda ou discorda, fique à vontade, eu quero ouvir você e tenha certeza que eu vou responder. Palavra de Viking. E não se esquece também, galera, de deixar aquele like muito bacana, e se ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreve e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de novidades aqui do canal. Beleza? Então, galera, de coração, muito obrigado por você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. E a gente se encontra nos próximos vídeos, com toda certeza. Um grande abraço, fui, valeu!